Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente vai estar introduzindo hoje um conteúdo novo. A gente começa a falar basicamente sobre, vamos lá, computador me obedeça, comércio mundial. Então a gente vai falar nessa primeira parte da aula sobre comércio mundial, na segunda parte da aula a gente vai falar sobre turismo, tá? Então vamos lá. De maneira geral, né, essa relação do comércio mundial ela tem algumas características, né? Existem estudos que estão sempre acompanhando as novas tendências do comércio mundial e tudo mais. E algumas coisas bastante importantes foram observadas, né? Como, por exemplo, um aumento de 200 vezes na receita do comércio em relação a 1940. Né? Então, olha o quanto cresceu as relações comerciais de 1940 para cá. E isso se deve a algumas coisas, como por exemplo, só um minutinho que eu vou espirrar. Esperrei. Como por exemplo, a queda de barreiras alfandegárias e a formação e expansão de blocos econômicos, que são coisas interligadas. Né? De maneira geral, as quedas das barreiras alfandegárias elas acontecem no contexto da formação de blocos econômicos, no contexto da formação de zonas de livre comércio. Né? Então, a gente tem aí a Benelux como primeira zona de livre comércio, que era formada por Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, né? E a expansão disso, inclusive, a gente pode apontar a Benelux como o embrião da União Europeia. Né? A gente tem hoje 3 países aí no topo das relações comerciais do mundo, Estados Unidos, China e Alemanha. Né? Nenhum deles é surpreendente, né? E pelo menos 2/3 do que é comercializado no mundo hoje é manufaturado, ou seja, é industrializado. Né? Então essas são algumas características gerais do comércio mundial. E o comércio mundial ele é marcado por práticas protecionistas, ou seja, estratégias adotadas pelos estados nacionais para proteger a produção interna. E esse protecionismo pode ser tarifário ou não tarifário. O tarifário é basicamente a tarifa alfandegária, ou seja, aquela taxa que se coloca em cima do produto pelo simples fato dele vir de outro país, por ser um produto importado. Né? Para que isso serve? Uma vez que esse produto estrangeiro ele é taxado, ele chega aqui num preço mais elevado, então ele não vai concorrer em pé de igualdade com o produto nacional. Então, por exemplo, se tem aqui fita crepe nacional e eu taxo a fita crepe estrangeira, a fita crepe nacional vai ser mais barata, consequentemente, ela tende a vender mais, né? A menos que tenha uma discrepância muito grande de qualidade, mas ignorando essa parte. E o tipo de protecionismo não tarifário, que ele está relacionado, primeiro, a subsídios, e isso é muito comum nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. O que seria isso? É quando o Estado banca uma parte da produção. Isso é muito comum no setor agrícola dos Estados Unidos, onde o governo banca uma parte. Então, por exemplo, o cara gasta com óleo diesel para as máquinas, o cara gasta com semente, o cara gasta com adubo, o cara gasta com fertilizante, com pesticida. O governo banca uma parte desse custo. Uma vez que o governo banca, ou seja, subsidia uma parte desse custo, esse cara gasta menos para produzir. Se ele gasta menos para produzir, o produto dele chega no mercado a um preço menor e, consequentemente, mais competitivo. Tá? O sistema de cotas é quando se estabelece aí uma quantidade determinada de determinado produto que pode entrar no país. Né? O embargo sanitário geralmente acontece em época que as coisas começam a dar um pouco errado. Por exemplo, época em que o Brasil está com casos de febre aftosa, a China para de comprar carne do Brasil. Tá? Então, esses são os embargos sanitários. Assim, geralmente, eles estão relacionados a questões sanitárias. Né? E as leis anti-dumping. O dumping é uma estratégia comercial, industrial, basicamente de sabotagem da concorrência. Ela exige que se tenha um capital bastante significativo, porque é uma coisa que tem alto custo, mas que a longo prazo vale a pena para quem aplica. Né? O que seria o dumping? Por exemplo, eu tenho uma fábrica de lápis e existem aqui mais 3 fábricas de lápis no meu país. Tá? O custo de produção do lápis, vamos supor que seja R$1.
Então, todas essas empresas gastam aí, em média, R$ 1 para produzir um lápis, que são vendidos a R$ 1,50, R$ 1,40, enfim. Eu, que tenho uma grande empresa de lápis, começo a vender o meu lápis por 60 centavos. Henrique, mas isso é loucura. É abaixo do preço de custo? O cara vai falir. Não, ele não vai falir. Porque quando eu comecei a falar, eu disse que o pré-requisito para isso era o quê? Uma empresa ter muita grana, né? Qual é o objetivo dessa empresa que faz isso? Falir as outras. Uma vez que essas empresas concorrentes vão à falência, eu passo a dominar o mercado. Se eu quiser, eu vendo meu lápis a R$ 3, porque só eu tenho lápis aqui. Beleza? Então, os países, de maneira geral, têm leis antidumping, principalmente em relação a empresas estrangeiras, né? Enfim, vamos lá. E aí, para tentar regulamentar o comércio mundial, existe a Organização Mundial do Comércio, que antigamente era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é o GATT. Né? Em 95 surge a Organização Mundial do Comércio, que tem como objetivo liberalizar o comércio mundial e reduzir o protecionismo. Ora, como isso vai ser possível se os principais praticantes de protecionismo são as grandes potências? Quem é que vai falar? Donald Trump? Tem como, por favor, com licença, aquele meme, né? Com licença, você poderia reduzir o protecionismo? Né? Acho que não vai rolar. E na OMC, todos os acordos comerciais eles dependem de consenso. Só que são 157 países. E para que haja consenso em 57 países, meu amigo, complicado, né? Então é por isso que algumas coisas, como a rodada Doha, ela empacou e não sai do papel. A rodada Doha ela é definida como a mais ambiciosa abertura do comércio mundial, com a redução de subsídios nas áreas agrícola, indústria e serviços. Essas negociações começaram em 2001 no Catar e, obviamente, que gerou um impasse em relação a essa situação de redução de subsídios, que não é de interesse principalmente dos Estados Unidos, aí já que a gente está falando da principal potência econômica. Né? Então, já que as coisas para serem aprovadas na OMC dependem do consenso dos 157 membros, e houve impasse em relação a isso, a rodada Doha continua empacada. Aqui a gente tem um mapa mostrando o fluxo do comércio mundial. O que a gente precisa entender observando esse mapa? Quanto mais larga a seta, maior o fluxo. Então percebam que os principais fluxos eles estão aqui no mundo rico, né? Eles estão entre os países do norte e a China. Né? De maneira geral, aqui entre os países do sul, esse fluxo ele é bem menos significativo, embora tenha um volume demasiado alto. Né? Em relação ao turismo mundial, nós temos aí algumas características. Por exemplo, 40% dos países têm nessa atividade uma das suas principais fontes de renda e de emprego. Então, vários países, por exemplo, se a gente pensar no México, o setor de turismo no México é importante pra caramba. A gente está falando de Cancún, a gente está falando, né, dessas áreas. Os países caribenhos, de maneira geral, eles têm um peso do turismo muito grande na renda, tá? Que representa basicamente 10% da economia mundial. Parece pouco quando a gente fala em 10%, mas a gente está falando da economia do mundo. Né? Então imaginem aí, tentem pensar na quantidade de grana que isso circula. França, Estados Unidos, Espanha, China e Itália são os principais países receptores. É muito provável que pós-pandemia de coronavírus isso talvez mude um pouco do cenário, né? Porque a gente tem aqui três lugares que foram epicentro: a China, a Itália e os Estados Unidos. A Espanha teve uma situação gravíssima também por conta do coronavírus. A França, comparada aos outros, um pouco menos, né? Mas os principais destinos turísticos do mundo, todos em situações graves em relação à pandemia do coronavírus. E aí existem basicamente três tipos de turismo que são explorados. O turismo de lazer, que é quando tu viaja de rolê para algum lugar, o ecoturismo e o turismo de negócios. Aqui em Macaé, por exemplo, quando tem a Brasil Offshore, né, é um exemplo de quando a cidade recebe uma grande quantidade de pessoas nesse turismo de negócios. Né? E hoje em dia o turismo ainda tem um apelo maior, que é a venda da qualidade de vida, e isso extremamente difundido pelos influencers do Instagram, desses perfis de viagem.
que vendem para a gente a noção de que a vida é perfeita, de que só se pode ser feliz viajando e conhecendo o mundo. Na verdade, essa é uma das formas, né? O problema é quando se passa a ideia para a gente como se essa fosse a única forma de ser feliz, a única forma de realização, a única forma de ter qualidade de vida. Não é a única forma, é uma das, né? Que pode ser explorada ou não. Depende do seu interesse, depende da sua condição financeira, depende de uma série de fatores, óbvio, né? Aqui a gente tem os maiores receptores mundiais de turistas, né? Então aparece aqui aqueles 5 primeiros países que a gente viu ali no slide anterior, né? E aí os outros 5, Reino Unido, Turquia, Alemanha, Malásia e Rússia. Me impressiona nessa lista a Turquia, me impressiona também a Malásia, a Rússia também impressiona um pouco nesse contexto, né? Os outros, vamos combinar, nenhum deles impressiona muito, já era de se esperar. Esse mapa mostra a multiplicação dos lugares turísticos. Os lugares com bolinhas amarelas são os lugares mais recentes, que se tornaram pontos turísticos de 1950 para cá. Então percebam que no sul, né, entre os países do sul, Sudeste Asiático, África, América do Sul, esses pontinhos amarelos se espalharam com mais veemência, enquanto os tradicionais aqui entre 1800 e 1849 eles estão concentrados aqui na Europa Ocidental, né? Os pontos verdinhos e os pontos azuisinhos, ou seja, os pontos turísticos mais antigos, né? Esse mapa mostra outra coisa, o número de chegadas internacionais em diferentes lugares. Quanto maior a bolinha, maior a quantidade, mas a cor gera relações diferentes. As cores vermelhas representam um aumento, as amarelas estagnação e as verdes diminuição. Então o que a gente consegue perceber aqui? Que houve uma diminuição significativa dos fluxos de turismo na América do Norte, enquanto houve um crescimento muito significativo no leste europeu, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático e no Extremo Oriente, e aqui no continente africano, e também, de certa maneira, aqui na América do Sul, né? Então, houve aí uma mudança de perfil no turismo mundial, né? Quando a gente observa esse mapa, a gente consegue perceber isso. E aqui no Brasil, a importância que esse setor tem para a gente fica evidente quando a gente vê que o Brasil é a 9ª economia turística do mundo, o 3º do planeta em aviação comercial doméstica e o 1º do mundo em recursos naturais, o que serve como um atrativo turístico muito grande. O perfil do turista que vem aqui no Brasil é principalmente argentino, em segundo lugar norte-americanos e em terceiro lugar os chilenos. No caso dos argentinos, a proximidade ali com a região sul do Brasil facilita muito essa circulação, né? De maneira geral, chegam por São Paulo, Rio de Janeiro em segundo, Rio Grande do Sul em terceiro. E chegam principalmente de avião, carro ou ônibus, isso nos lugares de fronteira, né, com Bolívia, com Paraguai, com Argentina, enfim, com Uruguai, com todos, menos com Equador e Chile, né, que são os dois que não fazem fronteira com o Brasil. E de navio, nos transatlânticos, né, nos grandes cruzeiros marítimos, ok? E aí, os meses favoritos, janeiro, dezembro e fevereiro. Então, as férias de verão no Brasil, somadas ao carnaval, né, que recebe a grande quantidade de turistas estrangeiros aqui no nosso território. Galera, por hoje era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que seja proveitoso. Qualquer dúvida é só entrar em contato, deixa a mensagem aí que a gente resolve. Valeu? Um grande beijo no coração de vocês e até logo.